Olá, caros alunos e estudantes, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de hoje. E hoje, com a disciplina de Saúde e Segurança do Trabalho, meu nome é professor Tiago, do curso Técnico de Logística. E na unidade de hoje vamos ver as normas reguladoras gerais e pertinentes à logística, equipamento de proteção coletiva, que a gente chama de EPC, e individual EPI, junto com a ergonomia. Vamos nessa? Então, pessoal, quando a gente fala de normas regulamentadoras gerais e pertinentes à logística, também conhecida como NRs, elas regulam e fornecem as orientações para garantir a segurança do trabalho, né? Vale salientar que as NRs começaram com 28 normas, né? E com o passar do tempo foi se desenvolvendo e hoje um total de 37 normas, certo? Vou falar um pouco rápido assim, mas eu vou explanar um pouco de cada norma que a gente vai estar trabalhando, que a gente trabalha hoje no dia a dia dentro das empresas. Primeira norma, NR1, disposições gerais. Vamos dizer que a gente pode falar sobre o início, né, de todas as normas, o que é as normas, o que são normas, né, dentro desses setores que a gente vai estar em amplo estudando aí, né? Então a NR1 é meio que uma introdução, né, do que seria a norma, de como ela vai ser implementada nos setores, quais são os órgãos pertinentes que vão estar trabalhando essas normas, certo? A NR2 é uma inspeção prévia, né? O que seria uma inspeção prévia é mais uma análise, né? Meio que uma fiscalização, né, de controle que a gente tem que ter, uma norma mais ofensiva, né, uma norma para controle, para inspecionar, né. A NR3, embargo ou interdição, né, então é uma norma que fica muito atento a certas leis e legislação, e em determinada obra ou em determinada estação de trabalho, se ela não estiver sendo feita de acordo com as normas, de acordo com os equipamentos, ela pode ser embargada naquele momento, ou seja, parada, ou ela pode ser interditada, né? NR4, Serviço de Especialização em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, é o SESMIT, né? A gente falou na última unidade, né, bastante sobre esse SESMIT. Então, é um serviço que tem toda a equipe de estrutura da saúde e segurança do trabalho dentro da empresa. Ali tem os médicos, tem os engenheiros, né, tem os técnicos, o pessoal realmente que compõe esse corpo, né, de engenharia. NR5, a gente fala um pouco sobre a prevenção, né, de acidentes, que é a CIPA, a comissão. Então, vai falar como se compõe a CIPA, como se faz para participar da CIPA, quais são os objetivos da CIPA. Então, falar sobre os suplentes. Então, tudo a gente vai falar um pouquinho sobre essa NR5. NR6, a gente fala equipamento de proteção individual e entra também a coletiva, os tipos de equipamento, as responsabilidades de quem entrega esse equipamento, a responsabilidade do funcionário para usar o equipamento. NR7, a gente fala sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, né? Então, esse programa ele é bem interessante porque realmente ele mostra um mapa de riscos, né, que a gente pode estar participando, né, risco físico, químico, biológico, né? NR10, instalações de serviço de eletricidade, ela mostra a questão de normas, cuidados que a gente tem que ter com determinado tipo de rede elétrica. NR11 é bastante importante para o curso de logística, né, que é a parte de transporte, movimentação, armazenagem, manuseio de materiais. Então isso é muito importante, que ela vai mostrar lá os cuidados de como você movimentar o material, o cuidado que você tem com pegar um equipamento de transporte, né, o cuidado de você manusear uma máquina, né, então isso é muito importante, essa NR. NR2, segurança do trabalho em máquinas e equipamentos, questão de treinamentos, né, de profissionais adequados para operar certo tipo de máquinas e equipamentos.
NR13, caldeira, válvula de pressão, tubulação, toque metálico de armazenamento. Isso também é uma operação bem, né, digamos, bem prática, né? A gente tem que trabalhar sempre dentro de procedimentos, né, treinamentos para poder trabalhar dentro dessas determinadas áreas, porque são muitos riscos que encontram nesses locais. Fornos industriais, né, algumas normas específicas para determinado tipo de profissional para trabalhar com essa atividade, não é todo profissional, tem que ter um custo diferenciado para a gente estar operando alguns fornos. NR15, atividade de operações insalubres, né, a gente também vai trabalhar dentro dos riscos químicos, né, biológicos. Aí. NR16, atividades de operações perigosas, né, aí vale muito treinamento, vale muito equipamento de proteção individual e coletiva. NR17, que é ergonomia, a gente vai entender um pouco, né, da filosofia do estudo do homem com o comportamento, né, da maneira de você sentar, da maneira que você trabalha, então isso é muito importante. NR18, condições do meio ambiente do trabalho na indústria e construção, né, verificar como é que o trabalhador está se adequando àquele tipo de trabalho naquela área de construção. NR19, explosivos, né? É uma condição também bastante diferenciada também, porque tem que ter muito treinamento, pessoas necessárias, requisitos necessários para trabalhar nesse NR. NR20, líquidos combustíveis inflamáveis, também muito treinamento. NR21, trabalho a céu aberto, também são profissionais também aptos para essa função. NR22, segurança e saúde ocupacional na área de mineração, também são uma área à parte também da segurança. NR23, proteção contra incêndio, aí a gente vai ver muito trabalho de brigada de incêndio, hoje é muito comum ter isso dentro das empresas. NR24, condições sanitárias e conforto no local de trabalho. NR25, resíduos industriais. NR26, sinalização e segurança, hoje é muito importante a questão da sinalização, placas, né, dentro da empresa. NR27, registro profissional do técnico de segurança do trabalho no Ministério do Trabalho, né? E aí ele vai mostrar a quantidade de técnico por empresa, né, de acordo com a quantidade de funcionário que tem na empresa, então, bastante interessante. NR28, fiscalização, penalidade. NR29, normas regulamentadoras de segurança de trabalho ao setor na área portuária. NR30, segurança e saúde no trabalho aquaviário. 31, segurança e trabalho na área agrícola, né, agricultura, apicultura. NR32, segurança e saúde no trabalho, estabelecimento de saúde. NR33, segurança e saúde no trabalho de espaço confinado. NR34, condições do meio ambiente, né, na reparação naval. NR35, trabalho em altura. NR36, norma regulamentatora sobre o abate ao processo de carnes e derivados. 37, segurança e saúde em plataforma do petróleo, né? E agora, para início de 2024, a gente está com um projeto para ter a próxima NR, que é a 38, que cuida sobre a segurança e saúde no trabalho nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, né? Isso também está muito ligado à parte de meio ambiente, né? Então espera-se que agora em 2024 se inicie-se mais um NR. Então, o que são normas regulamentadoras? O que são essas NR, né? É um conjunto de ordens e procedimentos técnicos ligados à saúde e segurança de trabalho no Brasil, né? Para estarem seguradas pela CLT, as normas devem ser obrigadas a aplicar nas instituições, contudo, não todas, porém aquelas que relacionam ao segmento da atuação. Nem toda empresa, pessoal, ela é obrigada a trabalhar todas as 37 normas. Ela vai trabalhar a norma de acordo com a área de atividade dela. Então, se eu trabalho com transporte, né, eu não vou trabalhar com a NR de alturas, né? Mas eu vou trabalhar com a brigada de incêndio, vou trabalhar com a CIPA, eu vou trabalhar com a série, mas todas determinadas na minha área. Eu vou trabalhar NR na área portuária, na área de transporte. Não, só se for aquele transporte dentro da área portuária, mas se for o transporte normal, rodoviário, aéreo, não vou precisar. Então,
cada norma dentro do seu segmento, certo? O objetivo das normas é regulamentar, estabelecer regras que tornem o ambiente de trabalho mais seguro para a atuação do colaborador, certo? Equipamento de proteção coletiva e individual, certo? O equipamento ele tem que ser, né, bem trabalhado de forma para que a gente evite certos acidentes de trabalho. Então, o que seria um equipamento de proteção coletiva, o EPC, né? São equipamentos que precisam ser fornecidos pela instituição com finalidade de preservar os colaboradores dos riscos fornecidos no local de trabalho de maneira coletiva. Então, que equipamento de proteção é esse coletiva? É aquele equipamento que pode servir para todo um grupo. Por exemplo, um extintor de incêndio, né? Um guarda-corpo, né? Um cone, então placas, né? Um lava-óleos, né? Então isso são proteções coletivas que várias pessoas podem usar, né? O objetivo do equipamento de proteção coletiva é minimizar perdas e aumentar a produtividade, fornecer aos trabalhadores um local de trabalho mais seguro, né? E qual a responsabilidade da instituição quanto à utilização do equipamento de proteção coletiva? Sobre os direitos e deveres do empregador, que rege o NR1, compete ao empregador a minimização do controle de fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva, né? Equipamento de proteção individual, né? É o que a gente chama de EPI, né? É o equipamento que estabelece uma norma regulamentadora, a NR6, do Ministério do Trabalho, que define como todo dispositivo ou produto de uso individual. Ou seja, a gente falou do equipamento de proteção coletiva, que é aquele equipamento que pode ser utilizado por um grupo de pessoas, um grupo de profissionais. E agora a gente fala de equipamento de proteção individual, né, que é aquele equipamento que pode ser utilizado apenas por uma única pessoa. Exemplo, o óculos, o protetor auricular, as luvas, as botas, o avental. Então isso tudo são equipamentos de proteção individual, tá? Esse equipamento ele não pode ser dividido com nenhum outro profissional. É individual, para uma única pessoa, né? E quem são as obrigações de comprar o EPI, tá? De acordo com o artigo 188, a obrigação de comprar o EPI é sempre do empregador, certo? Ele tem que ser fornecido pela empresa e nunca pelo funcionário, certo? E o uso do EPI é obrigatório? Sim, né? O EPI é obrigatório. Da mesma forma que é obrigatório o empregador comprar, é obrigatório também o funcionário usar, pois garante a proteção e a saúde dele e evita muitas consequências negativas em casos de acidente de trabalho. Tem penalidade para quem não usa o EPI? Tem. O empregador que não ceder equipamento de proteção individual fora do funcionário ficará sujeito a obter penalidade adotada pelo Ministério do Trabalho, né? Então, o EPI é para ser usado e pode ter penalidade caso ele não queira usar. Ficha de EPI. Então, todo funcionário que quer precisa de um EPI, né? O setor de segurança do trabalho chama o funcionário para liberar o EPI e cada funcionário tem sua ficha de EPI arquivada. Por quê? Amanhã ou depois bate o Ministério do Trabalho dentro da empresa, vai fazer uma averiguação e ver um funcionário sem EPI. Aí ele vai dizer o quê? A empresa não está fornecendo. Opa, aí não, vai lá no setor do CERT e vê que o funcionário recebeu o EPI, mas não está usando. Ou houve um acidente, ele estava sem o EPI. Aí a culpa é da empresa ou do funcionário, né? Então, é importante ter essa ficha do EPI. O técnico de segurança do trabalho normalmente faz essa entrega do EPI e bota na ficha do funcionário que ele ganhou uma bota, que ele ganhou uma luva e a data. Por quê? O EPI também ele tem um tempo de durabilidade. Então, se você olhar também, além de anotar, né, a ficha do EPI, né, o tipo de produto, ele vai colocar também o CA, que é a certificação de aprovação daquele equipamento de proteção. Então, se você olhar quem usa equipamento de proteção, a máscara tem um número, a bota tem um número, a luva tem um número, que tem a CA, que é a certificação de aprovação. Nenhum EPI não tem esse CA. Todos os EPI têm o CA. Então, se você
achou uma bota bonitinha e está usando, mas vai ver que não tem o CA lá, ele não é caracterizado no EPI. Todo EPI ele tem esse controle, ele tem que ter esse certificado de aprovação. Então, quando a gente fala de agora, a gente vai falar sobre ergonomia. Ergonomia, o que é ergonomia? É o conjunto de regras e procedimentos que estuda a organização do ambiente de trabalho e convívio entre o homem, máquina e equipamento. Qual é o seu objetivo? Diminuir os riscos agindo nas condições dos espaços físicos da empresa e a organização dos seus processos corporativos. Então, a ergonomia, além de trazer o conforto do funcionário, busca prevenir doenças ocupacionais, como exemplo, lesão, dores no corpo, preservação da capacidade física e psicológica do colaborador. Então, às vezes você passa muito tempo digitando e aí começa a adquirir uma doença no pulso. Mas o que fazer para a gente não ter esse tipo de problema? Respeitar as horas trabalhadas, né? Fazer um exercício antes de começar a trabalhar, relaxar um pouco, entendeu? Ver como é que está a posição da sua cadeira em relação ao computador, da sua mesa. Então isso tudo influencia, né, o estudo da ergonomia. Então, falando em tipo de ergonomia, quais são os tipos de ergonomia que a gente encontra? A ergonomia física, que está ligada a postura, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, transtorno musculoesquelético, né? A ergonomia organizacional, que as pessoas que especificam que trabalham em grupo, passam muito tempo trabalhando, gestão da qualidade, a parte de comunicação, projetos participativos, a ergonomia cognitiva, né? Que são que tem a parte de procedimentos mentais, com raciocínio, memória, né? Então a ergonomia ela também não pode ser também não só física, né, mas mental, né? A tomada de decisão, a confiabilidade, o estresse. O estresse também faz parte da ergonomia cognitiva, né? A carga mental, a interação homem-máquina, trabalhando muito junto com o computador, né? Isso acaba, né, complicando bastante a parte também mental, que seria a ergonomia cognitiva, né? E qual a importância da ergonomia no trabalho, né? Justamente é que você se preocupa a oferecer boas condições do trabalho aos funcionários de uma instituição adequados ao espaço físico e processo organizacional. No momento que a gente consegue trazer um conforto melhor ao funcionário para que ele evite esse tipo de risco, ele acaba trabalhando, desenvolvendo melhor. É o que a gente chama de valorização profissional, né? Preocupar com a ergonomia no trabalho, provocando um efeito positivo e imediato aos colaboradores, né? E existe absenteísmo na ergonomia, sim. Quando se tem um afastamento, a gente já está ligando ao absenteísmo, né? Então, se a gente não trabalha, não trata essa ergonomia, acaba o funcionário, por uma certa forma, se afastando e causando também um absenteísmo por causa da ergonomia, né? E quais são os benefícios que a gente encontra na ergonomia do trabalho? Quando a gente atua de uma forma positiva, a gente tem diversos, né, benefícios no trabalho, né? Então, a gente consegue aumentar a produtividade, ter um clima organizacional mais favorável, a gente vê trabalhadores mais satisfeitos, diminui o risco de acidentes e doenças ocupacionais, reduz o número de atraso e falta, né? Porque o funcionário está estimulado, né? Reduz o número de pedidos de demissão, porque ele vê que aquele ambiente de trabalho é um ambiente que se importa com ele, menor risco de problemas emocionais, né? Então, isso tudo ajuda muito o funcionário a ter um bom estímulo, né, para que ele tenha uma outra visão da empresa. Então, é muito importante quando a gente fala de ergonomia, porque não só trabalha o corpo, mas sim também a mente. Então, espero que vocês tenham compreendido, né? Acesse nosso canal no YouTube e boa sorte e até uma próxima.